Olá meus amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês a porção que conclui o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 50, nós temos narrada a história da morte de Yosef, de José, o José do Egito, ou melhor, o José de Israel, filho de Israel, filho de Jacó. Todo mundo conhece a história de José, foi vendido pelos seus irmãos. Ele se tornou escravo no Egito e acabou se tornando governador do Egito, salvou o Egito da fome e trouxe a sua família para morar no Egito com ele. Então, essa é claro, é a narrativa básica da história de José. Mas eu quero atentar com vocês num detalhe muito importante, que está no capítulo 50, quando fala exatamente da morte de José. Versículo 22 nos diz assim: E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José viveu 110 anos. A gente sabe que quando ele se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos. Que lições José aprendeu ao longo da vida? Vamos ler alguns versículos antes. Gênesis capítulo 50, versículo 18. A seguir nos diz assim: Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que lição grandiosa a gente aprende aqui. Se nós lermos em Gênesis capítulo 37, nós vemos que José era um jovem protegido do pai, e o grande mérito dele era trazer más notícias de seus irmãos ao pai Jacó. Gênesis capítulo 37, versículo 9, nos diz assim: E teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Além de trazer notícias más de seus irmãos, José, como todo jovem, era sonhador. E José sonhava com o dia em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Muitas vezes o jovem, ele sonha com o dia em que ele vai ter o mundo aos seus pés, em que as pessoas vão se curvar diante dele. E José teve o mundo aos seus pés, só que aí ele já não era mais jovem, aí ele já era um adulto, aí ele já era um homem de Deus. E o que de diferente tem José, o homem de Deus, de José, o adolescente, José, o jovem? A diferença está no anseio. O jovem que ansiava e que sonhava com o mundo aos seus pés, tem o mundo aos seus pés. E o que ele faz? Ele entende a missão que Deus deu a ele. José entendeu que a missão que Deus deu a ele era de salvar os seus irmãos. Quando seus irmãos se prostraram diante dele: Nós somos teus servos, José reconhece seus irmãos e fala para eles: Não se preocupem, pois para salvar vocês e salvar muita gente, foi que Deus me colocou nessa posição. Quando Deus te coloca numa posição elevada, qual a sua preocupação? Será que a sua preocupação é colocar o mundo aos seus pés? Ou é servir ao mundo para salvar muita gente? José demorou muitos anos para entender o seu sonho. Dos 17 aos 30 anos, José passou por um período de aprendizado, se tornando escravo, se tornando presidiário, sofrendo as agruras de uma vida na prisão, de uma vida de um escravo, para entender que quando ele chegasse a ser grande perante os homens, ele deveria servir à humanidade. E foi graças a isso, graças ao crescimento espiritual de José, que ele pôde salvar a sua família, salvar seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos e todo o Egito. Não existe nada como a maturidade dos anos, Quando a gente é adolescente, a gente tem sonhos, mas quando a gente se torna homem, a gente passa a realizá-los. E o apóstolo Paulo,
ele nos remete a isso. Quando você lê as palavras de Shaul HaShaliach na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele nos diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Os meninos tendem a ser sonhadores, tendem a planejar coisas mirabolantes, mas quando eles se tornam homens, eles param de pensar como meninos e passam a pensar como homens. Não tem a síndrome de Peter Pan, a síndrome do menino que não quer crescer. É necessário a todos nós o crescimento e principalmente o crescimento espiritual. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos dá a lição que José aprendeu ao lidar com seus irmãos. Romanos capítulo 12 nos diz assim, versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não tornar mal por mal, mas fazer o bem. Aprender a condescender com o que é humilde, em lugar de sermos orgulhosos. E isso José nos ensina muito antes do apóstolo Paulo. E isso, a lição de José, a lição do apóstolo Paulo, serve para nós até os dias de hoje. Primeiro passo, deixarmos de agir como meninos, deixarmos de sonhar como meninos. E quando nós nos tornamos homens, agirmos como homens de Deus, sem arrogância, mas condescendendo com os humildes, nos aproximando das pessoas humildes, não pagando mal com mal, mas fazendo o bem, fazendo aquilo que é bom para as pessoas. E Yeshua, o Mashiach, sim, Yeshua é o Mashiach, ele diz no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 25 em diante, nos diz assim: então, Jesus chamando, disse-lhes: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente vê que Yeshua, Shaul HaShaliach e Yosef tinham o mesmo espírito, o mesmo pensamento, o pensamento judaico de servir à humanidade. Yeshua chegou a entregar a sua vida em favor de muitos. Mas José, ao morrer para os seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo, ele se torna grande, se torna governador. E José não encontra tempo para se vingar dos seus irmãos, porque ele tinha uma missão maior. E é preciso nós entendermos que nós temos uma missão maior, deixarmos de agir como meninos e agirmos como homens de Deus. Porque o tempo urge, é necessário nós falarmos da palavra de Deus, é necessário nós fazermos o bem às pessoas. E por quê? Porque nós devemos refletir o doce perfume do Mashiach, o doce perfume de Cristo, aquele que veio e entendeu a sua missão de resgatar a humanidade. E a nossa missão hoje, sermos o profeta Elias, aquele que anuncia o Mashiach ben Davi a Israel e aos demais povos, mas anuncia não com espírito arrogante, não com o sonho de sermos os maiores, porque o próprio Mashiach nos diz: aquele que quiser ser grande, seja esse que vos sirva. Sejamos nós pessoas dispostas a servir a humanidade, ensinando, falando do Mashiach, não buscando mérito próprio, não buscando status, mas o nosso status vem da humildade. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então fique com essas palavras e que a lição de José, que morreu aos 110 anos, que desde os 30 havia se tornado governador, o homem mais poderoso do Egito, mas ele aprendeu
que no fim da vida o que valia era salvar a sua família. Então, foque nisso. O importante não é sonhar como menino, nem agir como menino e nem pensar como menino. É mudar, é passar a ser homem e agir como homem, um homem de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que nós possamos chegar aos 110 anos com a sabedoria de José e sejamos também capazes de, como ele, resgatar a muitos da fome, da vontade e da palavra de Deus. Grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom. Tchau.